Trago esta tarde aqui na tribuna um artigo escrito pelo Dr. José Reinaldo Picanso, que é professor, doutor em Ciências Sociais e foi secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração de 2011 a 2015. A reflexão é sobre o PIB do Amapá, quando o dinheiro circulava num ciclo virtuoso. Recentemente foi publicado pelo IBGE um estudo das contas regionais do Brasil, que apresentou o resultado do crescimento acumulado da economia brasileira nos 3 anos, 2010 e 2013. O Produto Interno Bruto, o PIB, registra toda a riqueza gerada em determinado território, com o Brasil, nesses 3 anos, crescendo a 9,1%. Sobre o desenvolvimento da economia amapaense, o PIB passou de 8.239 bilhões em 2010 para 12.762 bilhões em 2013, um crescimento real de 18,3%, mais que o dobro que o PIB nacional, e 1/4 maior do que da região norte, que foi de 13,6%. O Estado foi o segundo melhor desempenho entre os entes federados, ficando atrás do Mato Grosso, que cresceu 21,9% nesses 3 anos. Entre outros indicadores, estão os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, que mede o nível de emprego formal. Reforçam o crescimento da economia amapaense mostrada pelo PIB. Uma consequência direta do crescimento do PIB é a geração de emprego. E ele compara aqui o crescimento do emprego no país, na região norte e no Amapá. O Amapá teve um saldo positivo em 2010 de 2.624 empregos. Saltou para 6.801 em 2011, 5.108 em 2012 e 3.598 em 2013. São saldos positivos na geração de emprego. Analisando esses saldos, se observa uma diferença entre demitidos e admitidos, com um saldo muito positivo para esse período. O desempenho positivo da economia amapaense está relacionado com a realização de investimentos públicos e privados. Por seu lado, a iniciativa privada contribuiu significativamente através de investimentos na geração de energia, hidroelétricas Ferreira Gomes e Caldeirão, e o Linhão de Tucuruí. No comércio, registrou-se o crescimento das principais redes locais e inauguração dos shoppings Vila Nova e Amapá Garden, ambos em 2013. Mesmo em 2014, com os sinais mais claros da crise global, o empresariado local e nacional acreditava no virtuoso ciclo de crescimento vivido pelo Estado e novos empreendimentos foram inaugurados. Santa Lúcia Center, Macapá Shopping e Rede Atacadão, do Grupo Carrefour. Outros setores também apresentaram desempenho positivo, como a construção civil, o agronegócio e o mercado imobiliário. A experiência mostra que a iniciativa privada responde com investimentos quando percebe um cenário favorável ao desenvolvimento, que ofereça um nível mínimo de segurança quanto ao retorno dos valores investidos. A contribuição pública para esse cenário remete à decisão política do governador Camilo Capiberibe de optar pelo planejamento de resultados, reorganizar a máquina pública e sanear as inadimplências recebidas, medidas que possibilitaram a retomada de obras paralisadas e a captação de recursos do BNDES para investir em infraestrutura produtiva e social. Isso alavancou a construção civil com edificação de moradias populares, obras hospitalares, escolas, abastecimento de água e asfaltamento de rodovias, entre outros benefícios. E aqui o articulista nos apresenta um gráfico que tem como base os balanços anuais do Estado de 1994 até 2014.
Aliás, até 2015, foi feita uma relação entre o orçamento geral e os valores aplicados a investimento, ou seja, o que demonstra a capacidade de investir do Estado. Com isso, é possível destacar aquilo que é gasto no custeio da máquina governamental e os valores aplicados em investimentos que criam empregos e estimulam o desenvolvimento. O gráfico demonstra que, em 2011, registra-se quebra de uma tendência observada nos 8 anos anteriores, quando o orçamento quase triplicou, mas os valores nominais de investimentos mantiveram-se quase inalterados numa relação francamente desfavorável ao desenvolvimento. Em 2010, os recursos de investimentos alcançaram 65 milhões, apenas 2,5% do total do orçamento executado. Em 2011, os valores investidos aumentaram para 138 milhões, ou 4,2% do dinheiro gasto. Em 2012 e 2013, observa-se que o montante aplicado foi ainda mais expressivo, respectivamente, 497 milhões, ou 12%, em 2012, e 422 milhões, ou 9,3%, em 2013. O dinheiro não circula. Essa é a invenção do mito. O desempenho da economia amapaense, revelada pelo resultado do PIB e por outros indicadores socioeconômicos, joga por terra o discurso de que o dinheiro parou de circular. Cantado em verso e prosa nos últimos 4 anos pela oposição e seus aliados nos meios de comunicação. O que fica claro é que tudo não passou de uma bem orquestrada estratégia de marketing político-eleitoral para encobrir a verdade e ludibriar a sociedade amapaense. Uma parcela significativa da mídia local e de neocomunicadores deveria explicar à população se teriam negado a realidade por erro de análise ou faltaram com a verdade dos fatos, descumprindo sua missão de bem informar num desserviço com a ética e com a informação responsável e equilibrada da opinião pública amapaense. Esse é o texto do Dr. José Reinaldo Picanso, que eu peço ao senhor presidente que inscreva nos anais da Casa. Eu lendo esse texto, ao ler esse texto esclarecedor, com dados incontestáveis, destaco o sucesso da governança do PSB. Dá-me a sensação que já deve ter muita gente arrependida pelos desacertos políticos eleitorais do ano passado. Claro que não só a nível do Estado, mas a nível nacional também. Mas no Amapá, a situação é de extrema gravidade. Até porque o governador eleito já tinha sido preso em 2010 e com vários dos seus assessores, a sociedade sabia que se tratava de uma pessoa que não merecia confiança, mas a armação política, a articulação, o engodo terminou fazendo com que esse processo virtuoso de investimentos e de circulação de dinheiro fosse interrompido. Veja, senhores senadores, eu fui governador de 95 a 2002. Quando eu assumi em 1995, a capacidade de investir do Estado era 0 e havia um déficit enorme. Em 2 anos, eu equilibrei as finanças públicas e, naquela época, não havia lei de responsabilidade fiscal. E nós equilibramos a partir de 96 e, de 97 em diante, nós tivemos um crescimento dos investimentos. Chegamos, em 2002, a 10% só investimento na área social, escola, saúde, segurança. Nós conseguimos recuperar a capacidade de investir. Naquela época não tinha crescimento nacional. O PIB no Brasil não crescia. De 95 a 99, várias crises se sucederam e tinha mais. Não havia transferências de programas. Nesse primeiro 4 anos do governo Fernando Henrique, não havia programas nacionais para atender a demanda dos estados. Senadora Ana Amélia, me ouça com muita atenção. Senador Capiberibe, eu não conheço o seu estado. Lamentavelmente, gostaria de conhecer e chegar um dia ao Amapá. Eu apenas vou me deter por não conhecer o seu estado e não entrar no mérito das disputas regionais partidárias, políticas, porque não é o caso, mas do enunciado de Vossa Excelência, porque eu há pouco falei aí da questão federativa. Então, hoje, governadores e prefeitos estão vivendo o dilema exatamente de ter que adotar medidas que a realidade exige, mas, para isso, é exatamente preciso coragem
para assumir determinadas atitudes e políticas que recoloquem o Estado ou o município nos trilhos de um desenvolvimento e de uma sustentabilidade. Então, pelo que Vossa Excelência apresentou das medidas elencadas na ativação da construção civil, na recuperação de rodovias, eu quero lhe dizer, porque eu sempre olho para o meu Estado. Das 10 maiores empresas da construção pesada no meu Estado, 7, senadores, estão com recuperação judicial. 7 das 10 maiores. Eram 25 mil empregos, agora são 5 mil empregos. Então, quando um governo cuida e trata de ajustar, cortando gastos de áreas menos urgentes e prioritárias para aplicar em outras, é o exercício da boa governança. Então, eu estou trabalhando com o mérito dessa responsabilidade fiscal em relação ao que Vossa Excelência acabou de mencionar, e que temos que voltar, sim, à pauta federativa. E parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, senadora Ana Amélia. Eu reconheço que nós tivemos algumas mudanças depois de 2001 com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não haveria necessidade, se nós tivéssemos responsabilidade política com a sociedade, de conduzir os negócios do Estado para melhorar a vida coletiva, mas não é isso que acontece. Os negócios do Estado são conduzidos para atender um verdadeiro balcão de negócios, não é? Para atender os amigos, para atender os cabos eleitorais, para nomear gente, para fazer favores aqui e acolá, e esquecem que a contribuição de impostos vem de cada homem, de cada mulher, de cada recém-nascido, e nos acompanha desde a primeira fralda até na hora que a gente vai para a última morada. No entanto, mas essa responsabilidade eu não atribuiria apenas ao Executivo. Eu compartilho esta irresponsabilidade com o conjunto da governança do país. Nós estamos vivendo uma crise de governança. Lá no meu Estado, eu lembro que eu era muito atacado, ainda sou, né? Toda semana sai nos jornais, lá, montagens tentando me envolver em corrupção. Eu nunca participei de nenhum tipo de falcatruas em relação aos orçamentos públicos e nem permitir. Porque uma coisa é você não participar, outra coisa é permitir, não é? Ou ser omisso diante do saque aos cofres públicos, como é notório em todo o país. Então, nós temos, de fato, uma crise de governança com responsabilidade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O Judiciário tem uma responsabilidade imensa. Agora estamos vendo uma luz no final do túnel. Senador Moca, nós estamos de olho no Paraná. E a minha preocupação é que isso possa ser paralisado. Porque uma mudança inesperada pode paralisar tudo, não é? E, pela primeira vez na história do nosso país, os magnatas, os homens mais ricos desse país, estão na cadeia como se fossem iguais a qualquer um, né? Olha, um país onde tem uns que são mais iguais que outros, pela primeira vez, a justiça age. E nós queríamos que isso se reproduzisse em todo canto. Não é possível. Por que o juiz Sérgio Moro pode prender o magnata, um dos homens mais ricos desse país, e mantê-los presos? E isso só acontece na Justiça do Paraná. Meu Estado, os que saquearam, que foram parar na papuda aqui na cadeia, estão lá, livres, leves e ricos. Nenhum preso. Agora mesmo, vários saques foram perpetrados contra recursos públicos na Assembleia Legislativa e não se julga. Então, a Justiça também é responsável pela situação caótica que o nosso país está vivendo. São os 3 poderes. É um conluio entre Executivo, Legislativo e Judiciário para que nada mude. Portanto, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação em função dessa crise de governança envolvendo os 3 poderes. Não adianta um jogar pedra no outro. Todos aqui têm um pouco de responsável, todos aqui passaram pelas mesmas crises. As crises se repetem desde o Marechal Deodoro da Fonseca, que depois, através de um golpe de Estado, o imperador Dom Pedro II, até os nossos dias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.